ouvir. Ó, meu Deus, aonde esta oração, estes louvores alcançar pessoas, que o Senhor venha fazendo uma grande obra, meu Pai. Pai eterno, querido e santo, eu te apresento o Brasil, Senhor, eu te peço, Pai eterno, pela tua misericórdia, Labargue de que ouriandereplácia, repreende as catástrofes, repreende, Senhor, pela tua misericórdia, Pai eterno, e dá mais um tempo para que todos nós venhamos a estar em tua presença, Senhor. Pai eterno e querido, ó meu Deus, eu te peço, livra cada pessoa, livra cada família, meu Deus, vai abençoando a todos, de um menor ao maior. Pai eterno e querido, é na autoridade do teu nome que eu te peço, desfaz todo o laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, todo mal. Meu Deus eterno, que haja conversão, que haja libertação, que haja cura, que haja renovo de vidas. Pai eterno e querido, te apresento todos que aqui estão. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. O Senhor é aquele que está liberando uma chave para a mão de uma pessoa, de uma moça. Louvado seja o nome do Senhor. E esta chave é uma porta de emprego. Meu Deus eterno, aqui estamos diante da tua presença, Pai. Tirando o momento da madrugada, Senhor Jesus, para clamarmos a Ti, para adorarmos a Ti, para exaltarmos o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Entra, meu Deus eterno, na mentalidade das pessoas, nos corações, transformando, sarando, curando, libertando. Ó Pai eterno e querido, venha abençoando a vida de todos, Pai, venha dando ânimo. Meu Deus eterno, porque o ser humano precisa sempre de ânimo, precisa sempre estar revigorando suas forças. Ó meu Deus eterno, visita, Senhor, visita Sandra, Pai, toma em tuas mãos, revigora a força, revigora a fé. Ó meu Deus eterno, que creio que grandes coisas o Senhor fará por ela. Meu Deus eterno, tu és aquele que repreende todas as enfermidades, tu és aquele que levanta do pó do monturo de onde estiver. Pai eterno, o Senhor é aquele que repreende toda tristeza. O Senhor é aquele, aleluia, que entra na área sentimental. O Senhor é aquele que move a tua mão. O Senhor é aquele que faz como bem quer. Ó soberano Deus de Israel, vai abençoando Sandra, Pai, a sua vida sentimental. Ó Pai eterno e querido, vai retirando todo o embaraço, vai retirando todo o olho de inveja, vai retirando todo o mal, Senhor Jesus. Toma Sandra em tuas mãos, Pai eterno e querido, eterno e poderoso Deus, venha fazendo um milagre em sua vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo agora. Venha fazendo um milagre na vida dessas pessoas. Ó meu Deus, venha abençoando o teu povo aqui agora. Ó Pai eterno e querido, vem abençoando a vida de todos para a glória do teu nome. Senhor, estamos aqui para clamar pelo Brasil. Estamos aqui, Senhor, para clamar pelas famílias. Estamos aqui, Senhor Jesus, para clamar pelos líderes. Estamos aqui, meu Deus, para clamar, Pai eterno, pela vida espiritual do teu povo. A começar desta que vos fala, é no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus, que seja desfeita toda obra do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, venha dando vitória ao teu povo, venha quebrando todas as amarras, Senhor, quebrando, queimando todo mal, repreendendo toda inveja, repreendendo toda palavra de maldição, repreendendo todo dardo inflamado do adversário, toda
peste perniciosa, toda obra do maligno, caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, eu te apresento lares, famílias, pessoas, Pai eterno, meu Senhor Jesus, eu te apresento a cidade de Petrópolis em tuas mãos, Senhor. Pai eterno e querido, quantos com dores, quantos com percas, ó meu Senhor Jesus, mas em tudo o Senhor nos chama na atenção. Pai eterno e querido, venha fortalecendo os teus filhos já agora, venha entrando, meu Deus, dentro dos lares, venha colocando, meu Deus, fogo, em nome do Senhor Jesus, queimando todo mal, repreendendo todo mal, repreendendo toda força contrária, todo dardo inflamado do maligno, toda obra de inveja, todo embaraço, toda contenda, todo levante do adversário contra cada família caia por terra em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja cura, que haja vitória, que haja libertação, que haja transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja renovo das forças agora, a poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor Jesus, abençoa cada pessoa, abençoe o teu povo na face da terra, abençoa os teus filhos, abençoa, meu Deus, os teus servos, abençoe a todos, aí quebrando, Senhor, toda obra do mal, quebrando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda mornidão espiritual, em nome do Senhor Jesus, toda tristeza, todo laço do passarinheiro, toda obra do inimigo caia por terra. Meu Deus, venha dando livramento a essa pessoa que vai viajar de avião, Ricandereplaço de Minicóvia. Meu Deus, venha dando livramento, meu Pai eterno, livramento. Ah, meu Deus eterno, eu te peço, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, não deixe que nada aconteça com esse avião. Pai, leva a pessoa em paz e traz em paz. Ó Pai eterno e querido, abençoe a todos, meu Senhor da glória. Seja com os teus filhos, seja com todos, seja conosco, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, pastora Mira, Deus lhe abençoe. A todos que aqui estão, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de reflexão, uma palavra simples e uma palavra muito importante do coração do Senhor para nós, acerca do código de ética que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, cristãos, mais conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos analisar um pouco o capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 12. Por que é necessário eu analisar as Sagradas Escrituras? Porque se eu analiso, se eu aprendo, se eu pratico, então quem vai ser abençoado sou eu. Quem precisa das bênçãos do Senhor sou eu. Quem precisa da salvação também sou eu. Quem precisa que a porta se abra, que a bênção venha para a família, que haja cura e libertação e milagres, sou eu que preciso. E depois, porque o Senhor é Criador, independente de qualquer coisa, o Senhor é digno de ser adorado e de ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos lendo versículo por versículo do Sermão da Montanha. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu falo que é o código de ética do Senhor para nós, seres humanos, porque aqui traz revelações de princípios oriundos do próprio Deus para a nossa vida, princípios os quais contém promessas, contém ensinamento, contém exortações, contém, assim, vamos dizer assim, a revelação do Senhor acerca da chamada dele para com a igreja na face da terra. Mas hoje eu vou até o versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 1 diz: E o Senhor Jesus, vendo a multidão,
subiu ao monte, e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, ele começou a dizer, ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui esta palavra do grego, bem-aventurados, que quer dizer makarios, ou seja, significa mais do que felizes, mais do que abençoados, mais do que felicitados, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora é necessário lermos as Sagradas Escrituras e procurarmos analisar no teor, vamos dizer assim, no teor mais concreto possível. Quando está falando de pobres de espírito, aqui se refere aos que têm humildade, aqueles que têm simplicidade na sua alma, aqueles que anseiam por salvação, aqueles que anseiam, vamos dizer assim, glória ao nome do Senhor, pelas coisas do Senhor e que depende só dele. Quando uma pessoa tem a simplicidade do Espírito Santo, ela só depende de Deus. Nós não podemos, nesses tempos de hoje, dependermos muito da nossa força, nem da nossa inteligência, nem da saúde, nem da beleza, nem de ninguém, mas nós temos que depender do Senhor completamente na nossa vida. Se quisermos que as bênçãos do Senhor venham para nós, se quisermos que o Senhor ele venha atuar ao nosso favor, nós precisamos depender dele. Então, por outro lado, é como se o Senhor dissesse: bem-aventurado é aquele que não vive a autossuficiência espiritual, ou seja, que não se acha engrandecido ou muita coisa, porque o Senhor tem ajudado ou tem abençoado, mas sim aquele que depende do Senhor em tudo na sua vida. Vamos depender do Senhor para tudo em nossa vida. Isso é um aspecto muito importante da fé. Porque se eu carrego o rótulo de ser chamado ou chamada filho, filha de Deus, se digo que pertenço ao povo do Senhor, então eu preciso viver um princípio de adorar a Ele e de depender dEle unicamente para todas as coisas. Depender dEle para Ele me dar direção, depender dEle para Ele me mostrar o certo e o errado, depender dEle para quando Ele dá o aval para agir, venhamos a agir, depender dEle para quê? Para tudo na nossa vida. Por quê? Porque o fôlego de vida pertence ao Senhor. Porque Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, está escrito que sem mim, disse o Senhor Jesus, a última frase, nada podeis fazer. Então precisamos do Senhor para tudo. Aqui fala o versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui não é aquele que bem chora pelas agruras da vida, nem pelas tristezas da vida, salvo se sofre por amor do Senhor Jesus Cristo. Mas chorar aqui, do grego, essa palavra significa contristar-se profundamente pelas nossas fraquezas, contristar-se profundamente, onde leva ao verdadeiro arrependimento e não ao remorso. Então, bem-aventurados os que choram nesse aspecto, de se arrependerem, de buscarem ao Senhor, de estarem contritos sim, mas na presença do Senhor, na condição de aflito, de necessitado, de oprimido, de angustiado por Deus, quando sentimos pesar pelos nossos pecados, pela crueldade que se há no mundo, então a Bíblia diz que bem-aventurados são esses que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, o Senhor tem consolo para nos dar. O Senhor tem tudo que a nossa alma precisa. Aí você pode pensar assim, mas a senhora está sendo muito extremista?
E eu digo que não, porque mesmo vivendo no mundo humano, mas este mundo humano depende do Criador Todo-Poderoso que o fez. E se nós precisamos dele até para respirar, porque se ele tirar o fôlego de vida, ninguém sobrevive, então por que eu não posso dizer que eu dependo do Senhor para todas as coisas, para ele direcionar minha vida, para ele me ajudar, para ele me curar, para ele me libertar, para ele direcionar os meus passos, para ele me mostrar o que é certo, o que é verdadeiro, dando discernimento, para que ele me ensine a agir da maneira certa e não de uma maneira precipitada. Então dependemos do Senhor para tudo. É ilusão a criatura achar que pode se emancipar do Criador. Louvado seja o nome do Senhor, estou falando do Criador, do Senhor Jesus Cristo. Os demais, tanto do reino espiritual como nós humanos, somos criatura, feitura dele, criados para as boas obras e para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, o versículo 8 ao versículo 10. Então, como é que eu quero afirmar que na minha vida tudo eu posso explicar cientificamente, tudo eu posso explicar pela minha razão, e tirando o soberano, o sobrenatural do meio? Não existe isso. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você chora por causa dos seus pecados, o Senhor já perdoou os seus pecados, uma vez que você pede perdão. Agora sim, há um segredo, Provérbios 28, 13 está escrito. Aquele que encobre, ou seja, que maqueia, que camufla, que guarda, que esconde, que omite os seus pecados, nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. É o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é misericordioso e bom para conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, que maravilha! A palavra mansos aqui do grego significa humildes, significa simples, de espíritos submissos, sujeitos profundamente à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, bem-aventurado os mansos nesse aspecto, que tem humildade. Não é em si a mansidão de temperamento, porque ser humano algum, sem o Espírito Santo, certamente não teria mansidão de temperamento, mas sim pelo Espírito Santo do Senhor, onde o fruto do Espírito Santo e as virtudes, eu falo fruto, porque a palavra do Senhor descreve no singular e não no plural. Então diz, mas o fruto do Espírito é amor, depois vem paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quando a pessoa é humilde de espírito, cada vez que ela busca o Senhor, ela vai sendo cheia do Espírito Santo do Senhor. E é interessante dizer que os mansos, que diz aqui que herdarão a terra, ou seja, que herdarão as bênçãos do Senhor nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, que herdarão a cidade celestial, o novo céu e nova terra, como a Bíblia fala no último capítulo de Apocalipse. Então, estes aqui, louvado seja o nome do Senhor, eles têm esta humildade, que excede a de temperamento. Porque se fosse assim, o bonzinho ou a boazinha teria salvação. Mas acontece que nenhum ser humano é domado ou é sinceramente bom ou manso sem pecado, porque a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso e muito humilde, está escrito.
Mas ele, antes de ter um encontro com o Senhor, ele foi capaz de matar um homem. Então, quer dizer, não é porque ele era manso no temperamento, porque ele era calmo, que ele não foi capaz de fazer esse tipo de ato. Então, aqui está falando dessa mansidão é profunda. Ela é oriunda do Espírito. Ela é oriunda da verdadeira conversão ao Senhor. Quando eu sei que me converti verdadeiramente, é quando eu vejo a minha vida mudada para melhor, a partir do meu interior. É quando eu vejo e olho que progredi como pessoa, cresci, me desenvolvi para melhor. Quando é que eu vejo que verdadeiramente eu me converti? É quando eu caio em si dos meus pecados e dos meus erros, igual o filho pródigo fez. E assim eu olho para mim mesma e digo assim, pequei contra o céu, pequei contra o Pai, eu não sou nem digno de ser chamada filha dele ou filho, mas acontece que eu não quero ficar nessa vida, eu quero me levantar, eu quero me erguer, eu quero ir ao meu Pai, eu reconheço meu erro, meu pecado e vou pedir para ser ao menos um trabalhador dele. Então, quando temos esse tipo de pensamento, aí ocorre a verdadeira metanoia, que quer dizer o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de pensamentos e atitudes. É o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão salvos. Tem pessoas na vida que tiveram percas, sim. E elas têm fome e sede de justiça, em cima disso tem. De quê? De que aquele que seja o criminoso venha pagar pelo seu delito. Tem pessoas que têm fome e sede de justiça porque foram injustiçados? Tem. Tem almas feridas, magoadas e angustiadas? Tem. Tem pessoas que sofreram abuso psicológico de palavras ou calúnias as quais não tinham nada a ver com aquilo? Tem. Isso tem bastante. Mas eu digo a vocês que não é esse tipo de fome e sede de justiça que vai ser farto. Porque a Bíblia diz que essas coisas nos trazem a ira, nos enche de ira, de mágoa, de cólera. E se a ira humana não opera a justiça do Senhor, e a Bíblia diz, longe de nós toda a amargura, porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então, com certeza, não é fome e sede de justiça das coisas da terra. O Senhor é aquele que pune cada um de acordo com as suas transgressões, ou seja, se existe a lei da semeadura, aquilo que a pessoa planta, ela pode colher. Se ela planta um mal, ela pode colher um mal. Se ela planta o bem, ela pode colher o bem. Mas não espero o bem de ninguém, eu não estou falando disso, eu estou falando da lei da semeadura. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E se não colhe aqui em vida, mas no juízo final tem um resultado. Então, quando a Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, está falando daqueles que são bem-aventurados, onde tem uma fome e sede de justiça, de quê? Vamos dizer assim, de que da presença do Senhor, que o Senhor, ele, aleluia, que espera do Senhor a justiça e que tem fome das coisas do Senhor nosso Deus, da sua palavra, da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor, porque na realidade, a pessoa que vive os princípios do Senhor Jesus Cristo, que começa a viver, ela começa a se desligar de certas coisas do mundo, e aí se cumpre na vida dessa pessoa o que está escrito, que é pensar nas coisas lá de cima, porque as da terra são passageiras e temporárias, mas as do céu são eternas.
Então a pessoa tem fome. De quê? Da palavra do Senhor. A Bíblia diz que chegaria um tempo onde o povo teria fome, não era de comida nem sede, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, oriunda do próprio Deus, que deseja aprender as coisas do Senhor, que deseja ter uma libertação, que deseja ter paz de espírito, que deseja se aproximar do Criador, que às vezes está lá no mundo, mas no interior, a mentalidade não está lá, não quer aquela vida, quer estar com o Senhor. Bem-aventurados esses, porque uma vez que nos esforçamos para o Senhor, então nós seremos cheios, fartos, aqui diz, da fome e da sede de justiça, ou seja, da presença do Senhor, da comunhão, da sua palavra, da dependência dele, do amor dele, dos cuidados dele. Nós veremos isto entrar em eminência na nossa vida. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa palavra misericórdia, do grego, é composta de duas, que é miséria e cardia. Ou seja, miséria, que é pecados, e cardia, que é cardíaco, coração, mente. Então, quando aqui diz bem-aventurados os misericordiosos, é, por exemplo, aquele credor incompassivo que teve misericórdia, o Senhor teve misericórdia dele. Então, ele foi um bem-aventurado de receber. Mas acontece que mais bem-aventurado ainda é aquele que é misericordioso, aquele que dá. Certo? Porque a palavra do Senhor diz que na parábola do credor incompassivo, ele recebeu perdão do Senhor. Mas quando chegou alguém que também devia a ele, ele não foi nem um pouco piedoso nem misericordioso. Ele agiu terrivelmente, até que os servos do Senhor ficaram sabendo e foram dizer para o Senhor. E disseram assim: por que é que eu perdoei você da sua dívida e você não perdoou ele? Pois porque você não perdoou ele, então você vai ser lançado na prisão, vai ser lançado aos verdurgos, que quer dizer do grego atormentadores, e será lançado até que ali você pague o último ceitil. Ou seja, isso aí não é purgatório, não. Mas é a ideia da pessoa ser atormentada, afligida, vencida por Satanás quando não libera perdão. Está escrito, quando não tem um coração, uma mentalidade aberta para ser misericordioso, compassivo, como o Senhor é conosco. Então aqui está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, tanto os que praticam, como os que recebem. Quando eu oro e digo, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, eu estou dizendo em outras palavras, Senhor Jesus Cristo, eu te peço que do teu coração o Senhor libere perdão para as minhas misérias, para os meus pecados. Isso é a palavra misericórdia no grego. E misericórdia são, na prática, são os cheios de compaixão, são os que perdoam o próximo. Sabe a palavra perdoar? É como se fosse ele pede e eu dou, eu vou doar. Ou seja, precisa de algo e que me pede. E eu dou, que é o doar. Perdoar. Não é interessante? Então, quando a pessoa chega a esse nível, ela chega a ser cheia do Espírito Santo no Senhor Jesus Cristo e é uma pessoa cheia de misericórdia, cheia de amor, cheia de paz,
cheia de longanimidade, cheia de, vamos dizer, da presença do Senhor Jesus, de compaixão. A palavra do Senhor fala que quando ali confrontaram o Senhor Jesus, porque ele estava ali com alguém que aos olhos dos outros era pecador, e o Senhor Jesus disse: o médico veio, não foi para os sãos, mas para os doentes. Aprendam o que eu vou ensinar a vocês. Misericórdia quero e não sacrifícios. Então, acima dos sacrifícios, acima das orações e dos jejuns, se eu não tiver amor nem misericórdia, é como se eu estivesse invalidando o que eu estou fazendo em jejum, em oração, em busca ao Senhor. Então, como é que eu faço para alcançar essa misericórdia com quem me feriu tanto, com quem me magoou tanto, com quem me apontou tanto? Primeiro, pedindo ao Senhor para si esta capacidade, pedindo ao Senhor para ser cheia do Espírito Santo, para ser sarado, ter a mentalidade, o interior, as emoções, a alma sarada. E assim poderá ser cheia, e assim poderá doar. Portanto, eu digo algo a vocês: não deixem que as agruras da vida, nem as decepções, nem as frustrações venham transformar a vida de vocês amarga ou venha ter um certo tipo de poder sobre vocês. Mas vamos aprender com as dores da vida. Vamos aprender com a injustiça. Vamos aprender com o que é mal. Fazendo como? Tirando disso uma boa lição. Procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Procurando ser uma pessoa como se fosse um professor, professora na vida. Para poder ajudar outros. Assim. Essa palavra, bem-aventurados misericordiosos, misericórdia do hebraico significa chesed, que quer dizer um zelo profundo, um cuidado profundo. Do grego é composto de duas palavras, misericardia. Do hebraico, uma palavra, chesed, que quer dizer compaixão, zelo, cuidado. Então o Senhor tem isso pela nossa alma. Aí alguém pode dizer: mas eu só vejo tanta atrocidade no mundo. E me diga aí uma prova de como eu posso ver a misericórdia do Senhor na minha vida. E eu digo: é muito simples. A começar, observe que está vivo, que está viva. Observe que você tem seu trabalho, tem seu fôlego de vida, tem pernas e braços para andar. Observe que você tem fala para falar, tem o que comer. Observe que você tem onde reclinar a cabeça. Observe as beatitudes, o bem que tem acontecido na sua vida, que não é de graça, mas vem do Senhor. É pela graça, não é de graça, é pela graça, ou seja, pelo favor do Senhor, pela bênção do Senhor. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem um salmo que diz assim: aquele que ajuda o aflito, no dia da sua angústia, esse será socorrido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui mostra um caractere onde é uma prática da plantação e da semeadura. Bem-aventurado quem é misericordioso, porque alcançará misericórdia. Então, aqui mostra um pequeno aspecto da plantação e da semeadura. Então, eu planto e vou colher. Se eu for misericordioso, ainda que o mundo inteiro não seja para comigo, mas o Senhor será. Mas o meu galardão virá dele. Sabe por que muitas vezes nós podemos fazer tantas coisas pelos outros? E às vezes as pessoas dizem assim: já fiz tanto pelas pessoas, ninguém nunca fez nada por mim. Aí eu digo a você: talvez ninguém fez nada por você,
Mas o Senhor já fez muita coisa se você observar bem a sua vida. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, os que foram libertos do poder do pecado, os que foram libertos e sarados emocionalmente por causa das feridas, das intempéries da vida. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses é que verão ao Senhor Deus. Aqui está escrito. Então, o que é ser limpo de coração? O salmista perguntou ao Senhor: Senhor, quem subirá no teu santo monte? Ele disse: aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não jura nem fala enganosamente, esse estará no santo monte, ou seja, na minha presença. E que mais? Como é que é ser limpo de coração? É não guardar rancores, ressentimentos, mágoas, tristezas, agruras. Essas coisas, elas podem nos afastar do Senhor e podem afastar o Espírito Santo de nós. Vamos observar nossa vida. Se formos tomados por um senso de justiça, de ira, por exemplo, ou por muitas angústias, ou começarmos a nos queixar ou reclamarmos que o Senhor nosso Deus não está nos vendo ou nos olhando, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Ele se afasta. Está escrito. Aí a pessoa começa a vida a desandar, aí daqui a pouco a pessoa não sabe por quê, aí nem percebeu que o Espírito Santo se afastou, porque a coisa começou a desandar na vida. Que o Senhor nos ajude. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão o Senhor. E a Bíblia fala em Hebreus, que eu quero até ler para vocês, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz assim: tendo cuidado de vós mesmos, para que nenhuma raiz de amargura vos prive da graça do Senhor nosso Deus. Hebreus 12, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. O que é a santificação? Aqui do grego hagios quer dizer separação, emancipar-se das coisas que são mundanas, das coisas vis, das coisas que podem nos fazer pecar, das coisas que são insinuosas, que a gente observa e diz assim: bom, o Senhor não ia se agradar disso. Então, se santificar é, como diz Tiago, manter-se incontaminado das coisas do mundo, que é o princípio da verdadeira religião. Está escrito. Então, segui a paz com todos e a santificação, que é se abster da aparência do mal. A minha boca pode me levar para a perdição? Pode, se eu usá-la para o mal. Meu corpo pode ser um instrumento de pecado? Pode. Se eu fizer o quê? Se eu expô-lo à sensualidade. Ah, mas o Senhor quer só o coração. Não. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que o Senhor nosso Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Somos criaturas tricotomistas, ou seja, segundo a teologia, somos formados de corpo, que é essa casca visível, a alma, que é o centro das emoções, e o espírito, que é o fôlego, quando o Senhor soprou nas narinas de Adão, para que o ser se tornasse vivente. Então, por que é que muitas vezes
O que é que explica a pessoa sentir um vazio terrível? É a falta de se comunicar com o Senhor Deus. É a falta de se ligar com Ele. O espírito do homem se ligar com o Senhor. O que é que explica? A pessoa está ferida na alma, angustiada, aí já é um problema da alma. Aí precisa de um tratamento pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo e com muito amor. E o que é que explica o corpo? A Bíblia diz ainda que o vosso exterior se corrompa, contudo o interior se renova cada dia. Mas ainda assim, o nosso corpo, onde achamos que para o Senhor não tem muita valia, ele diz que foi criado para ser templo e morada do seu Espírito. Ou seja, ele designou, ele tem esse plano para o corpo físico. Este é o plano do Senhor. Quando ele fala para a igreja de Corinto, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo do Senhor? E no outro versículo que diz, não sabeis vós que o Espírito Santo do Senhor tem ciúme de vós? Ou seja, tem zelo de vós? Então, não é só o coração que o Senhor quer. Aqui fala santificação. Meu coração é do Senhor, graças a Deus. Mas o meu corpo ainda é instrumento de pecado, então eu preciso observar a santificação. O meu corpo é do Senhor, minha alma também. Mas está se conectando com o Senhor? Está procurando alimentar a alma com a palavra, com as orações, procurando se encher de fé, onde a Bíblia diz que a fé, ela vem em ouvir a palavra do Senhor e abrir a mentalidade e deixar descer para que faça a obra. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive, ou seja, ninguém se isole da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. O que é a raiz de amargura? Por exemplo, estou eu com um bom coração fazendo boas coisas, de repente sou injustiçado ou mal interpretado. Aí se eu não tiver cuidado, vem uma raiz de amargura. Aí no que vem a raiz de amargura, eu começo a construir aquelas paredes, aqueles muros ao meu redor e vou dizer assim, a partir de hoje eu não vou ser mais boazinho ou bonzinho com ninguém. A partir de hoje ninguém vai tirar vantagem de mim. A partir de hoje ninguém vai mais fazer comigo o que fazia. A partir de hoje eu não sou mais quem eu era. Se eu usar a partir de hoje não sou mais quem eu era, para melhor, glória a Deus. Mas se é para construir paredes e se privar da graça do Senhor nosso Deus, porque onde há o mal, onde há contenda, onde há a dureza de coração, onde há angústia, a relutância contra o Espírito Santo, se há uma raiz de amargura e com isso somos privados da graça de Deus, atrapalha a vida espiritual de qualquer pessoa. E aqui diz, brotando vos perturbe, e ainda mais muitos se contaminam. É verdade. Igual o credor incompassivo, ele não perdoou a dívida, então ele foi entregue na mão dos verdugos, que do grego é dos atormentadores. Imagine se a pessoa não perdoa a outra. Aí diz assim, já perdoei, mas perdoou nada. Porque de repente passa na rua, sente o cheiro do perfume e aí se lembra daquela pessoa. Aí às vezes vai comer em algum lugar, olha e vê uma pessoa que é parecida com aquela que não perdoou. Aí vai e olha e vai passando, de repente se lembra de alguém, alguém vem na frente e lembra daquela pessoa. Aí o ódio vai suscitando, quer dizer, se nós não pedimos ao Senhor verdadeiramente essa graça, então nós mesmos nos privamos da graça do Senhor nosso Deus.
Às vezes eu fico pensando, pessoas dizem, se Deus é tão bom, por que é que há tanta coisa terrível no mundo? Se Deus é tão bom, por que é que acontece tantas coisas terríveis? Ora, por duas razões. Primeiro é a nossa plantação. E segundo é os nossos próprios pecados. A Bíblia diz, de que se queixa o ser humano? E diz dos seus próprios pecados. Que o Senhor ajude a todos nós. Aqui, bem-aventurados, versículo 9, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe o que quer dizer pacificador aqui no grego? É como se fosse um embaixador da paz. Aonde essa pessoa chega, é como diz, se está um rebuliço a casa e tudo se acalma. Aonde essa pessoa chega, o Espírito Santo, a graça do Senhor é tão poderosa na vida dela, que com a graça do Pai, ela vai ali, faz uma oração, ela faz uma visita, ou dentro de casa, ou na igreja, aonde for, e ali só transmite paz. Mas hoje verdadeiramente me entristece. Se a gente vai olhar as mídias, se vamos olhar os canais por aí, nós vemos irmãos se levantarem contra irmãos, irmãos que falam mal daqueles que caíram, irmãos que vão e detonam outros irmãos. E eu digo a vocês, não existe dois céus. E se um está na lama, mesmo estando consciente, mas aquele que está detonando, difamando, falando mal, está na mesma balança de pecados, só que em pecados diferentes. Então, bem-aventurados os pacificadores, o que tem uma boa palavra para dar, o que tem uma oração para fazer, o que faz o bem mesmo que às vezes não receba, o que entra numa casa e a graça do Senhor é tão grande na vida dessa pessoa que ela começa a orar e vem a paz reina. Então, bem-aventurado o pacificador é aquele que só quer reconciliação, só quer paz, ele só quer promover o bem e a paz para todos. Oh, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse versículo, quando eu leio, me faz lembrar. Se alguém me perguntasse e dissesse o que a senhora, se tivesse a oportunidade de fazer pelo país, faria? E eu dizia, eu queria ser conselheira. Queria falar a palavra do Senhor. E assim, para que muitas pessoas tivessem ciência do bem, ao menos para terem a ciência do bem e procurar fazer o bem uns aos outros. Porque se um ganha, o outro ganha e todos somos abençoados. E aonde há contenda, discórdia e desunião, o Senhor não opera, o Senhor não se agrada. E as pessoas há muitos feridos, entristecidos, injustiçados e angustiados. Aqui diz o versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, ou seja, que sofre perseguição por causa da justiça. Que justiça seria essa? A palavra do Senhor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque está pregando a palavra do Senhor ou porque decidiu viver para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus e abraçou a causa do Evangelho. Então aqui está dizendo, mais do que feliz é aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, para o pacificador, para aquele que chora, se arrepende dos seus pecados e que anda na presença do Senhor, para os que têm fome e sede de justiça, para os que praticam a misericórdia, para aqueles que praticam o perdoar, ou seja, como se ele ou ela pedisse e eu vou doar. Transferir o meu direito de reivindicar para as mãos do Senhor, mas transferir
uma palavra de paz para quem me ofendeu, liberto-me a mim mesma e quem vai ser beneficiada com isso sou eu. É uma lição difícil de aprender, mas a gente aprende. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da palavra de Deus, por causa do que é correto, do que é justo, do que é certo, segundo a palavra do Senhor. Aqui diz, dele é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, ou seja, levantarem injúrias, e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, diz o Senhor. Aí ele diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então uma coisa eu vos digo, não chorem se forem perseguidos, não se angustiem, não pensem que o Senhor os abandonou, não. O Senhor diz, pelo contrário, alegrai-vos, porque o galardão vem do Senhor, e é um galardão do céu, e é um galardão grande. Pense que os discípulos, quando levaram chicotadas, melhor dizendo, eles saíram alegres do sinédrio, porque tinham apanhado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que muitos cristãos da atualidade veriam esse fato? Será se iam entender que eles estavam cheios do Espírito ou iam entender que eles estavam fora de si? Quando o Senhor Jesus Cristo desvencilhou-se de si mesmo, da sua glória, do seu esplendor, e assumiu forma humana, é chamado de filho porque veio de ventre de mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E ele e o Pai é um só. E ele sofreu, foi chicoteado, cuspiram nele, fizeram todo tipo de desatino que podiam fazer. E ele fez isso por amor às nossas almas. O que é que os cristãos da atualidade pensam sobre isso? Será que tem tempo para pensar nisso? Ou somente apenas no que precisamos, no que queremos ou na urgência do momento? A urgência do momento o Senhor sabe, mas ele diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do Senhor, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tenha certeza que bem-aventurado é aquele que está na presença do Senhor, que persevera, mesmo que se levantem contra, mesmo que venham oposições, mesmo que venham momentos de tristeza, mesmo que muitos desacreditem de nós, ou desacreditem do ministério, ou desacreditem de tantas coisas. Mas o que importa, acima de qualquer coisa, é a nossa comunhão com o Senhor e a nossa mentalidade está em paz. Porque o Senhor justifica na hora certa, abençoa na hora certa, o Senhor age com justiça na hora certa, o Senhor nos galardoa na hora certa. Que o Senhor abençoe sua vida, até aqui o Senhor me concede. Outro dia estarei continuando a falar do código de ética do Senhor Jesus Cristo para nós, aqui em Mateus capítulo 5, conhecido como Sermão da Montanha, mas hoje eu quis falar das beatitudes. Mais adiante falarei da responsabilidade da igreja, que é ser luz e sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida é muito valiosa para o Senhor. Porque quem me fez, foi o próprio Criador. Nunca esqueça disso. Deus te abençoe, se inscreve no meu canal YouTube, eu peço, Melry Macedo pregando a palavra de Deus. Eu tenho outros canais, mas estou focalizando neste. E também orem, porque eu estou querendo prensar 1000 cópias do meu CD para boa parte distribuir, evangelizar, doar.
e que o Senhor mande esses recursos, sendo a vontade dele. A paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida e uma ótima madrugada para todos. Amém e graças a Deus.